preço dessa solidão, espalho coisas sobre o chão de giz. Há velhos devaneios todos a me torturar. Fotografias recortadas em jornais de folhas a miúde. Essa é a história do amor que surgiu na jardineira. Lendas urbanas, outros contos. No início da cidade de Pedra Preta, existia uma locomoção aonde a população usava frequentemente para se mover da pequena cidade para cidades vizinhas, e era chamada de jardineira. A jardineira era um pequeno ônibus que tinha grandes histórias de um povo feliz e sorridente. Um certo dia, uma jovem chamada Isabel decidiu pegar a jardineira para ir até a cidade vizinha para fazer as compras para sua família que morava no interior da pequena cidade de Pedra Preta. Num dia tão feliz, a jovem tão linda e sorridente, muito educada e gentil como sempre, foi até a cidade vizinha. Naquele dia, a jardineira resolveu quebrar pelo meio do caminho. Como era frequente a quebra da jardineira, Isabel, tão mocinha, bonita como sempre, ficou no meio da estrada como todos os viajantes da jardineira. Naquele belo dia, na estrada surgiu um jovem, também todo galã e galanteador pelo seu cavalo afora. Aquele dia, o olhar de Isabel pelo jovem José se encontraram ali naquele caminho. O olhar foi tão lindo, deslumbrante, que ninguém conseguiria decifrar. Diríamos que foi paixão à primeira vista entre os dois. Uma história tão linda de se contar. O jovem galanteador, como sempre, perguntou se o pessoal daquele local precisaria de ajuda. Mas o olhar não negava que ele se encantou por Isabel. E assim, Isabel também se encantou por aquele jovem. E tudo se resolveu naquele dia. Alguns dias passaram, parece que os pensamentos dos dois estavam conectados um ao outro. Mas eles não teriam certeza que um dia iriam se ver novamente. Até que um dia, lá no Corritelo do Águas Claras, haveria uma festa de folia de reis, onde os dois iam se ver novamente. Naquela noite, com muitas comidas, festanças e coisas boas, a menina Isabel se arrumou toda. Era a mais bonita daquele local. Durante a noite houve-se a festa e todos queriam pedir Isabel para dançar um pouco. Seu pai, tão bravo como sempre acabava deixando. Como Isabel era muito bonita, seu casamento já estava quase sendo arranjado. Ela iria se casar com Belchior, um fazendeiro daquele Corritelo. Já era de apreciação dos seus pais. Mas Isabel não era nem um pouco apaixonada por Belchior. Isabel tinha sonhos com aquele jovem que ela viu apenas uma vez, José. Até que nessa mesma noite, naquela festa, José aparece. José também tinha uma beleza que chamava a atenção de todas as moças do Corritelo. E assim chegando, todas as moças ficavam esperando que ele o chamasse para dançar. Mas como sempre, José encontrou naquela festa Isabel e viu aquela moça bonita novamente. E assim a o chamou para dançar. Seus pais lá do outro lado, mais ou menos assim, meio desconfiado, nada poderia falar. De repente, Belchior chega na festa e vê Isabel dançando com o jovem José. Ele fica totalmente entristecido enquanto vê a alegria dos dois conversando e relembrando aquele dia do primeiro encontro. O olhar dos dois brilhavam tanto que as pessoas enxergavam de longe. Os dois naquele mesmo momento não poderiam negar
o que estava sentindo, um pelo outro. Os olhares se trocavam o tempo todo na festa, mesmo Isabel dançando com Melchior e as outras mulheres dançando com José. E novamente os tempos se passaram. Quando determinado tempo, quase todos os dias, Isabel via José, porque José tinha que ir na Curritelo para levar algumas mercadorias. Aquilo ali foi rolando uma conversa, foi surgindo uma conversa entre os dois, e uma conversa entre trocância de olhares. Um certo dia, acontece o primeiro beijo entre os dois. Eles não conseguiram resistir, de uma forma que nenhum dos dois poderiam mais se assegurar. E eles falaram sobre esses casamentos arranjados entre eles, que eram dois jovens. A família dele também arrumava um casamento dele com uma fazendeira do local. Estava quase tudo pronto. Depois de semanas, parece que os dois iriam se casar quase no mesmo dia, na mesma época. Mas, mesmo escondidos, os dois já estavam se conhecendo, se amando, se vendo. Quando próximo dos casamentos, os dois planejaram uma fuga, aonde os dois iriam para muito longe, iriam viver e ser felizes. Isabel, numa tarde de um final de semana, quase próximo do seu casamento, pegou a jardineira e se encontrou com José na cidade vizinha. José colocou Isabel no seu cavalo e os dois foram para muito longe daquele lugar. Algum tempo depois, aquilo ali ficou virando o assunto do Curritelo, a fuga da menina. Eles foram para longe, onde ninguém soubera onde os dois estavam. E o Curritelo todo foi em busca da menina Isabel. Isabel deixou tudo para trás, as lembranças, os amigos, os locais, assim como José também tinha deixado. Mas depois de muito tempo, muitos anos se passaram. O que restaram foram lembranças daquele lugar. Isabel voltou juntamente com José depois de muitos e muitos anos para recordar as histórias da jardineira, a história de amor que a jardineira tinha criado naquele local. E assim por muito tempo, as histórias da jardineira foram contadas e várias histórias de idas e voltas, de esperanças e sonhos de uma jardineira. A jardineira foi onde deixou várias histórias em Pedra Preta, onde foram contadas várias histórias, as histórias dos nossos pioneiros, das pessoas que fizeram parte disso tudo. Essa é uma breve história de um amor que surgiu lá dentro e de grandes amores que surgiram também. Amores esse como amor por uma cidade, amor por uma população, amor por um povo, amor por um começo. A jardineira deixou histórias que sempre serão contadas, lendas urbanas. O projeto Lendas Urbanas é um projeto da Web TV Pedra Preta junto com os estúdios Temarte. O projeto é para resgatar a nossa cultura, o nosso imaginário, o nosso folclore, a nossa história.